senhor Antônio Gomes de Vasconcelos, professor titular da Faculdade de Direito da UFMG. Senador Paim, senadora Regina, boa tarde. Maria Lúcia, em nome dela eu cumprimento a todos os participantes desta tarde. Eu queria responder publicamente à pergunta do meu amigo Gilson Reis. Professor, por que você está aqui? Por que a Maria Lúcia te convidou? Talvez ele pensou, não é da sua área, porque a minha experiência é de magistrado do trabalho e de professor pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais. O deputado que abriu aqui a nossa conversa referiu-se ao fundamento da República na Constituição, soberania. E, senador, quando eu vou nas minhas aulas de Direito Constitucional ensinar isso para os meus pós-graduandos, doutorandos e mestrandos, primeiro me pergunta, nós não estamos no século XVII, professor, porque a Constituição é mera folha de papel, como quis dizer La Salle, e, ao mesmo tempo, eu noto um desencanto. Professor, isso é uma poesia, a Constituição, esta Constituição, senador, que o senhor ajudou a construir, a nossa melhor Constituição da nossa história. E eu quase não tinha resposta. E encontrando também as preocupações da dívida, da auditoria cidadã da dívida, e a Maria Lúcia, achamos que é uma saída. Primeiro, a Universidade Pública Brasileira ela tem um compromisso com a construção do projeto de sociedade, da sociedade brasileira, que está na Constituição Federal. Portanto, os projetos de pesquisa, pelo menos de uma universidade pública, não pode deixar de abordar, de aprofundar nessa questão. E é por isso, senador, que nós temos lá um grupo de pesquisa, de juristas, pesquisadores, que estamos abordando, sob o ponto de vista constitucional, todo esse fenômeno que estão aqui debatendo. De fato, o vereador tinha razão. Eu não conheço nada da dívida pública, não é a minha área. Porém, nós achamos que nós que somos da área do direito social, se nós ficarmos apenas invocando a Constituição e brigando, queremos os direitos sociais, um retrocesso social, e não entendermos por que isso está acontecendo, nós vamos perder o discurso e o debate. Nós precisamos de uma pesquisa, de um estudo e de um discurso interdisciplinar, urgentemente, em todos os lugares que se pesquisam os problemas do país. Essa é a nossa perspectiva. Por isso, meu amigo Gilson Reis, a razão pela qual estou aqui. Bem, falou-se aqui da engenharia financeira. A minha modesta reflexão diz respeito à engenharia jurídica que está sendo feita para neutralizar o sistema constitucional e normativo que regula as finanças, a aplicação e o orçamento das finanças públicas, senador. Eu queria registrar que o próprio FMI, que deu o receituário para isso tudo que está acontecendo no mundo, agora, recentemente, revista Development in Finance, os seus técnicos acabaram de reaconselhar os países do mundo. Olha, os senhores exageraram na dose. Tudo isso que os senhores estão fazendo está gerando uma profunda desigualdade e miséria no mundo. Não faça isso. Quem quiser ver, está lá na revista de julho, salvo engano, de 2016, do próprio FMI, os seus técnicos. A sensação que eu tenho é que o Brasil e os nossos nós estamos chegando atrasados em tudo aquilo que já foi desautorizado pela experiência internacional. Eu queria registrar também que, nesse debate, a impressão que eu tenho, a primeira pergunta que precisamos fazer em quem discursa é: com que enfoque você está analisando? Se as premissas forem as premissas de mercado, nós vamos colonizar o direito público, as finanças públicas em favor desta causa. Se nós analisarmos sob a ótica da administração pública, o que nós constatamos é isto que já foi dito aqui. A regulamentação das finanças públicas destina-se a implementar mecanismos que evidenciem a política econômica, financeira e o programa de trabalho do governo.
o planejamento e o equilíbrio das contas públicas, a aplicação dos recursos públicos de modo coerente com os objetivos constitucionais do Estado brasileiro, a preservação da integridade dos recursos públicos, além dos princípios instrumentais da universalidade do orçamento, do controle, da publicidade, da eficiência, da transparência das atividades financeiras, inclusive em relação a empresas públicas. É inegável que, recentemente, a Lei da Responsabilidade Fiscal foi um passo decisivo nesse sentido. Porém, o que nós estamos vendo é que é a desconstrução dos princípios de sistema de proteção das finanças públicas pela ingerência de conceitos privados e particulares na ciência da administração pública. Eu não tenho muito tempo, mas eu vou dar um exemplo da engenharia jurídica que está sendo feita, inclusive no projeto 204 que está tramitando no Congresso. Por exemplo, e aqui eu invoco o técnico do TCU que nos antecedeu brilhantemente, fez a exposição. O conceito de operação de crédito. Está sendo preciso, e isso está no regulamento, de dizer que direito creditício é um ser independente do crédito que o gera. Isso é ontologicamente impossível. Eu vou dar um exemplo. É a mesma coisa de pegar uma moeda e dizer a face é uma moeda e o anverso é outra coisa. E eu posso tirar o anverso, entregar para outra pessoa e pegar o verso e entregar para outra pessoa. É esta sofisma linguístico é que está no texto. Nós do direito trabalhamos com textos, e textos os senhores conhecem como é. Então, esta é a primeira engenharia. Isto, a sensação que se tem é de que, me perdoe a grosseria da comparação, aquele animal de 4 patas não é um quadrúpede. É o que está aqui em determinados institutos jurídicos, aqui nesse projeto. Então, é uma estranha alteração do conceito de operação de crédito. É impossível distinguir o direito creditício do crédito. Para quem acredita na eternidade, é a mesma coisa de dizer que quando o corpo morre, o corpo fica e a alma vai. A mesma coisa aqui, o crédito, separa-se o crédito, então está se transferindo o crédito e também o direito creditício. E por isso é falsa a afirmação de que há cessão definitiva. Tanto não há cessão definitiva que, se o crédito é inadimplido, ele retorna para o ente federado proceder à execução. Então não há transferência definitiva para justificar esse conceito. E está na fundamentação que sustenta isso tudo. A expressão onerosamente já foi denunciado nos estudos antecedentes. Onerosa? O que é isso? É abdicação de juros, multas, arcar com pesados ônus de sustentação de uma entidade, de uma estatal não dependente, que pelo próprio nome de não dependente é contraditório que os custos da sua operacionalidade sejam devolvidos pelo Estado, para o ente federado. Então, este oneroso também, já foi dito aqui, oculta, maqueia algo que não pode ser dito publicamente. De duas, uma. Ou o ente federado seria ainda mais agravado e de modo irreparável em seu prejuízo por não poder mais executar o título creditício, se a alma separasse do corpo, ou a propriedade do crédito não foi definitivamente cedida, apenas foi dada em garantia de liquidez do título representativo da securitização contratada. Portanto, tem razão, a meu ver, a auditoria cidadã da dívida pública. Dá-se garantia e não se aliena o crédito, o direito de crédito. E é muito percussiente essa investigação, porque descobriu-se
que se dá um montante em garantia muitas vezes maior do que o valor do título posto em mercado. O que significa isso? Não há uma relação específica entre o título cedido e o título produzido e vendido no mercado. E quando ele é inadimplido, outro entra no seu lugar imediatamente. Logo, não se alienou nada definitivamente. Os riscos e os ônus ficam com o ente público. O bônus fica com o investidor. Esta é, talvez, o artifício mais cruel com as finanças públicas nesses termos. Tudo isso já foi dito amplamente aqui. Está frontalmente vedado na Constituição Federal, na lei, nas regras e normas gerais de finanças públicas de 1964, na lei de responsabilidade fiscais, nas leis orçamentárias a que todo ente federado está obrigado pela Constituição a elaborar, tanto o plano plurianual como a lei orçamentária anual, como o orçamento anual. Portanto, disse ainda, eu vou indo até onde der a desmascaramento, vamos dizer, dessas questões conceituais aqui. Quando der o sinal, paro. Eu investiguei, na minha preliminar investigação, achei 15 questões jurídicas problemáticas nesta forma de regulamentar e que está sendo concebida esse sistema de securitização da dívida pública. Por exemplo, não haveria compromisso real, isto é, assegurar liquidez dos títulos creditícios. Não há expresso, mas nos fatos já está demonstrado. Porque o investidor não corre nenhum risco. Se um título for inadimplido, outro vem no lugar. Eu li nos levantamentos aqui da dívida cidadã que em Belo Horizonte foram dados 880 milhões em garantia e no crédito de 230 milhões. Quase 600 ficou ali na berlinda esperando. O que for inadimplido entra no lugar. Então, isto é assumir compromisso de garantia. Não há outro termo. E, no entanto, o projeto diz que não há nada disso. Eu vou pular lá para o projeto, se o senador ainda me permite, eu vou fazer um breve comentário sobre o projeto. Não é acertada a afirmação constante da exposição de motivos do PL 204/2017, no sentido de que se adotam normas claras acerca da securitização de dívida pública, não tem clareza alguma, os senhores viram, de que não há nenhuma obrigação da União em relação aos créditos que serão cedidos, as obrigações estão aqui. A securitização não constitui dívida para o ente federado, já foi dito amplamente aqui, e que a regulação, tal como proposta, não configura conceito de operação. Eu não posso sustentar nenhuma dessas assertivas diante do que ouvimos aqui e diante de uma análise mais detida. O projeto 204, nos termos propostos, comporta inconstitucionalidades insuperáveis e confronta a lei de responsabilidade fiscais. Se aprovado, pode haver de antemão a instauração no sistema financeiro público, o que Pinto Ferreira, citado na obra do constitucionalista Kildare Gonçalves Carvalho, designou por anarquia financeira, quando analisou o caso das autarquias e sociedade de economia mista, que antes da lei de responsabilidade fiscal tinham seus déficits cobertos à margem da lei orçamentária. É isso que nós estamos retornando, senadores. Nós estamos retornando nesse sistema. Então, tudo isso, a meu ver, remete às premissas adotadas pelo projeto de lei para o campo da inconstitucionalidade. Obrigado, senador. Quero cumprimentar muito o professor titular da Faculdade de Direito da UFMG, professor Antônio Gomes de Vasconcelos. Com certeza. Mas com esse pronunciamento já virou titular. O problema vai chegar lá e explicar, né? Mas o culpado foi o senador que disse lá que eu sou titular. Então tá, eu vou repetir, Antônio Gomes de Vasconcelos, sem erro agora, professor titular da Faculdade de Direito, pelo seu pronunciamento. Sem erro agora, viu? Pelo seu pronunciamento. Parabéns, professor, mas parabéns mesmo, porque mostrou que a gente aqui na Comissão de Direitos Humanos, a gente entra, claro, muito no social, né?
Aí, por isso que nos emociona muito quando alguns falam do crime contra o povo que estão fazendo no Brasil e em outros países. Mas, com certeza, nós temos que, além disso, e aprofundar mais essa questão, vendo o que está por trás disso tudo. Eu, hoje à noite, faço a abertura de um fórum intersindical, aqui em Brasília, que reúne centrais e confederações, e vou tentar refletir um pouco de tudo que eu aprendi aqui com vocês. Tenho certeza que eu vou ser aplaudido lá. Vou ser aplaudido ou não, quero ver a manifestação de vocês. Se eu repetir o que eu vi aqui lá, eu vou ser aplaudido? Vamos ver o que o plenário vai dizer. Vou ser aplaudido, viu? Vou ser aplaudido. Mas levarei mesmo, com muita convicção, o que eu vi aqui.